Muito bem, então agora vamos analisar o modo subjuntivo do verbo. Então, o que nós temos de saber a respeito do modo subjuntivo do verbo? Coloco aqui, modo subjuntivo. Bom, primeiro ponto, o modo subjuntivo, ele não expressa certeza, como expressava o modo indicativo, então ele não dá uma ideia de certeza. Modo subjuntivo é o modo da possibilidade, é o modo da hipótese, é o modo da dúvida, da incerteza, ok? Ou até um desejo, ok? Então, possibilidade, hipótese, dúvida, incerteza ou até um desejo. Existem 3 tempos verbais dentro do modo subjuntivo. Número 1, começamos com o presente do subjuntivo. Bom, o que nós temos de saber a respeito do presente do subjuntivo? Anotações. Letra A, geralmente é introduzido pela conjunção integrante que. Então, introduzido pela conjunção integrante que. Claro que não é só o que, geralmente. Qualquer advérbio de dúvida, talvez, quiçá, porventura, mas enfim, conjunção integrante que tradicionalmente introduz presente do subjuntivo. O que mais? Ó, letra B. Todos os verbos que terminam em ar, cantar, amar, falar, no presente do subjuntivo, o A muda para E. Tá? O A muda para E. Em todas as pessoas, da pessoa eu até a pessoa eles. Depois, letra C. Os verbos terminados em er ou terminados em ir, ir, no presente do subjuntivo, mudam para A. Então, o E muda para A, o I muda para A, ok? Bom, e mais uma informação aqui que é Dinamarca. O presente do subjuntivo provém da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, ele provém da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Assim funciona o presente do subjuntivo. Tá aqui, ó, presente do subjuntivo. Então, por exemplo, olha só. Se eu coloco aqui para nós, vou colocar o seguinte, ó, presente do indicativo da origem ao presente do subjuntivo. Mas o que dá origem, de fato, é a primeira pessoa. Vamos colocar aqui um verbo para que possamos debater. Por exemplo, o verbo caber. No presente do indicativo, na pessoa eu, dá eu caibo. Então, desculpa, deixa eu arrumar aqui, ó. O verbo, vou colocar de novo aqui, o verbo caber. Agora sim, no presente da eu caibo. Agora olha o que vai acontecer aqui. Pontos importantes. Primeiro ponto importante. O caber termina em er. O E vai mudar para A. E a primeira pessoa do singular do presente do indicativo dá origem ao presente do subjuntivo.
Então, da pessoa eu formarei todas as demais pessoas. Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo. Tudo veio da pessoa eu. Então, ó, colocamos o que na frente? Da que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Porque é da primeira pessoa do indicativo que sai o presente do subjuntivo. Que eu, que tu, que ele, que nós, que vós, que eles. Ó, mais uma aqui, ó. Vamos colocar mais um. Coloco aqui, ó, presente do indicativo vai dar origem ao presente do subjuntivo. O verbo agora é o verbo aderir. Claro que eu estou pegando verbos mais difíceis, né? Então, o verbo é o verbo aderir. Está aqui, ó, aderir. Nós queremos, então, a primeira pessoa, porque a primeira pessoa vai dar origem ao presente do subjuntivo. O verbo é aderir. No presente do indicativo, o aderir fica eu adiro. Esse eu adiro dá origem a todo o subjuntivo. Olha só, o eu adiro dá origem a todo o subjuntivo, colocando na frente, claro, o que? Então vamos lá. Ó, mais um detalhe. Aderir termina em ir. Ó, antes era er. O i muda para a. O i muda para a. Então, vem de adiro, que eu adira, que tu adiras, que ele adira, que nós adiramos, que vós adirais, que eles adirão. Está aqui. Certo? Então, pode ficar ali, tranquilo, dá origem a todas essas demais pessoas aí. Ok? Perfeito? Muito bem. Então, o eu dá origem a todas as demais pessoas do subjuntivo. Agora, pontos importantes aqui, ó. Primeiro ponto importante, existem os verbos defectivos, tá? Então, existem os chamados verbos defectivos. Os verbos defectivos, deixa eu só apagar aqui, são aqueles verbos que faltam conjugações, falta uma ou mais conjugações, tá? Então, olha só, por exemplo, no presente do indicativo, quando eu vou conjugar a pessoa eu de verbos como demolir, olha só, ou ainda abolir, ou ainda colorir. Então, quando eu vou conjugar a pessoa eu, o que ocorre? Não há pessoa eu, não há eu demulo, não há eu abulo, não há eu coloro ou coluro. Automaticamente, como não há a pessoa eu, não há o presente do subjuntivo. Não há. Não havendo a pessoa eu, não há o presente do subjuntivo em nenhuma pessoa. Então, por exemplo, como não há eu demulo, não há que eu demula, que tu demulas, que ele demula, que nós demulamos, que vós demulais, não há. Não há aqui, ó, automaticamente não há o presente do subjuntivo em nenhuma pessoa. Então, para os verbos defectivos de primeira pessoa, não existe o presente do subjuntivo. Certo? Perfeito? Bom, agora, olha só. Ainda no presente do subjuntivo, nós temos um probleminha que a gente erra muito, um
um caso, a gente erra muito um caso aqui, tá? Nós erramos muito, de fato, verbos de primeira conjugação, na pessoa nós. Verbos de primeira conjugação na pessoa nós, que é a primeira pessoa do plural. Os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Amar, cantar. Na pessoa nós, a gente erra muito. Então, olha só, por exemplo. É bom que nós. É bom que nós. É bom que nós. Agora, vou abrir um leque. O verbo é chegar. O verbo é chegar. É bom que nós o quê? E agora? É bom que nós chegamos? É bom que nós cheguemos? Qual é a forma correta? É bom que nós chegamos? É bom que nós cheguemos? Oi? Ó, olha só. Volta tudo comigo aqui. Volta tudo. Observa só. Os verbos que terminam em ar, o a muda para e em todas as pessoas. Então, em todas as pessoas aqui, eu tenho que alterar para e. Então, o certo é bom que nós cheguemos. É bom que nós cheguemos a tempo. Eu sei que parece horrível, parece errado, mas é certo. É ar, muda para e. Ó, verbo jogar, é bom que nós joguemos. Joguemos bem, é bom que nós joguemos. Verbo acertar, é bom que nós acertemos a questão. Senhora, acertemos, é bom que nós acertemos a questão. Ok? Ó, por exemplo, pagar, é bom que nós paguemos a conta. Então, tá certo. O errado é falar ontem nós paguemos. Aí é errado. Agora, que nós paguemos, tá certo. Então, cuidado aí, cuidado. Verbos de primeira conjugação na pessoa nós que o ouvido não aceita. Mas são formas corretas. Cheguemos, joguemos, acertemos, paguemos. Cuidado com a pessoa nossa. Bom, e por fim, olha aqui, eu coloco assim, ó, dicas finais. O que nós acabamos de ver? Nós acabamos de ver que o presente do subjuntivo, ele sai da primeira pessoa do presente do indicativo. Então, assim, ó, é importante que eu saiba a pessoa eu, no presente do indicativo de alguns verbos. É importante que eu saiba o caber, que eu já coloquei, só vou repetir. É importante que eu saiba o aderir, que eu já coloquei, só vou repetir. É importante que eu saiba distinguir, como que é a primeira pessoa. Depois, como que é a pessoa do medir, porque sabendo a primeira pessoa, saberei todo o subjuntivo, todo o presente subjuntivo. Além de medir, eu vou colocar aqui ó, o verbo valer, como que é o verbo valer, tá certo? Também vamos colocar aqui ó, o verbo competir. O verbo competir também é importante que saibamos. Depois, olha só, caber, aderir, distinguir, medir, valer, competir. Eu só não vou colocar um agora, que é o requerer, porque o requerer é um capítulo à parte, que eu vou estudar à parte, ok? Então, eu estudo à parte depois. Sabendo a primeira pessoa, eu sei o resto. Primeira pessoa do indicativo do verbo caber, já vimos, é caibo. Por isso que vai dar que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, caibamos, caibais, caibam. Do aderir, como vimos antes, é eu adiro. Por isso que vai dar que eu adira, que tu adiras, que ele adira, que nós adiramos, adirais e adiram. Distinguir. A primeira pessoa é distingamos.
Desculpa, distingamos, já estou lá no nós, já estou adiantado, desculpa. Distingo. Ó, cuidado, a primeira pessoa é distingo, go. Por isso que dá que eu distinga, que tu distingas, que ele distinga, que nós distingamos, que vós distingais, que eles distingam. Ó, medir, a primeira pessoa é eu meço, por isso que dá que eu meça, que tu meças, que ele meça, que nós meçamos, que vós meçais, que eles meçam. Depois, valer, a primeira pessoa é eu valho, por isso que dá que eu valha, que tu valhas, que ele valha, que nós valhamos, que vós valhais, que eles valham. E competir, a primeira pessoa é compito, por isso que dá que eu compita, que tu compitas, que ele compita, que nós compitamos, que vós compitais, que eles compitam, ok? Então aqui nós vimos muita coisa em relação ao presente do subjuntivo. Eu apago o quadro e já vamos para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Muito bem, agora vamos ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, colocamos aqui, ponto número 2, pretérito imperfeito do subjuntivo. Bom, o que eu tenho de saber a respeito do pretérito imperfeito subjuntivo? Letra A. Geralmente é introduzido por, olha só, se, conjunção condicional se, ou caso, conjunção condicional caso. Seu caso, quando forem conjunções condicionais, tá? Depois, letra B. Não importa se o verbo terminar em ar, não importa se o verbo terminar em er, não importa se o verbo terminar em ir. A marca máxima do pretérito imperfeito subjuntivo é o SSE. Então, não interessa o verbo da língua portuguesa. A marca máxima é SSE. Ar, er, ir, SSE é a marca, é uma marca fixa. Então, é o único que tem uma marca que nunca muda, SSE sempre. Depois, letra C. O pretérito imperfeito do subjuntivo se correlaciona ou se articula com o futuro do pretérito do indicativo. Então, o que a gente diz? A gente diz que o SSE se combina com o RIA. Isso aqui se chama articulação, tá? Ou correlação entre tempos verbais. O que é uma articulação ou correlação? É a combinação. Então, é o seguinte, SSE, apareceu o SSE, eu já espero o RIA. Apareceu o RIA, eu já espero o SSE. Existem inúmeras correlações verbais na língua portuguesa. Muitas, não vale a pena decorar. Não vale, é muita coisa e é muito mais fácil fazer por lógica, mas não há dúvidas. A principal correlação verbal do português é essa. SSE com RIA ou RIA com SSE. É a principal correlação verbal da língua portuguesa.